Meus irmãos, Romanos 12. Lemos, terminarmos a tempo, eu vou responder aquela pergunta que a Roseli me fez, tá, Roseli? Sobre a questão da ordem da salvação. Muito bem, versículo 14 a 21. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meninos, só diminui talvez um pouquinho do agudo, ou se não tiver como mexer, talvez um pouco do volume geral, que já diminui um pouco aí a microfonia. Vamos iniciar então a exposição desta parte. Vocês devem lembrar que o tema são os reflexos da cruz de Cristo na vida cristã, lembram disso? Agora nós tomaremos como um foco a reconciliação do homem com Deus. Portanto, o tema da aula de hoje é a reconciliação com Deus refletida em nossos relacionamentos. Vou repetir: a reconciliação com Deus refletida em nossos relacionamentos é o tema da aula de hoje. Porque nós temos que entender, meus irmãos, que no capítulo 12, versículo 9 em diante, até o versículo 21, Paulo está falando de relacionamentos, que são reflexos da cruz de Cristo, reflexos da reconciliação. Esses relacionamentos, Paulo fala primeiro do relacionamento com os irmãos em Cristo. Nós já vimos isso no versículo de número 9, por exemplo. Versículo 9, ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Então, relacionamentos dentro da igreja, entre os irmãos. Depois ele fala do relacionamento com Deus, de detestar o mal. E agora, o relacionamento com os nossos inimigos, que é o que nós vamos falar agora. Por isso está relacionado à reconciliação. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre o relacionamento do crente com as autoridades, que é o capítulo de número 13. Todo homem seja sujeito às autoridades. Perceberam que ele está falando de relacionamento? Versículo 9 em diante, ele fala então. Aliás, Paulo é tão profundo nesse sentido, que a primeira coisa que ele fala é do seu relacionamento consigo mesmo, se é que nós não é isso como relacionamento, mas como você se enxerga, cada um não pense de si além do que é devido. Então ele é algo voltado para si. Como você tem que se enxergar no reino, como você tem que enxergar os seus dons no reino. Ele fala dos dons. Depois ele fala do relacionamento na igreja. Depois ele fala do relacionamento com Deus. E agora ele vai falar do relacionamento com o inimigo. Na próxima aula, capítulo 13, relacionamento com as autoridades, ok? Como nós vamos falar do relacionamento com o inimigo? Qual é o fundamento para nós nos relacionarmos com o nosso relacionamento com Deus no sentido de reconciliação? Porque nós éramos inimigos de Deus. Então nós temos que nos espelhar nele como reconciliador. Ok? Muito bem. Deixa o capítulo 12 aí descansando. Volte para o capítulo 5. Vamos, meus irmãos, entender um pouco da estrutura acerca da reconciliação, a doutrina
da reconciliação. Você vai entender hoje o que significa essa doutrina e as implicações dela para a sua vida. O que significa a doutrinação? Para você entender a doutrina da reconciliação, você tem que entender o versículo de número 10, Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Então, veja, a primeira lógica, a primeira estrutura lógica fundamental da reconciliação é a sua necessidade. Por que foi necessário Deus nos reconciliar com Ele? Porque nós éramos inimigos. Então, reconciliação tem a ver aí com um sistema, com um ambiente de relacionamento de amigos. Vocês lembram que eu dei uma aula sobre os ambientes, baseada em Romanos? Os ambientes bíblicos, dos períodos bíblicos, as ilustrações. A justificação, por exemplo, é um tema ensinado por Paulo, extraído de que ambiente da Bíblia? Tribunal, ambiente judicial. Adoção é extraído esse termo de qual ambiente daquela época? Familiar. Propiciação é de que ambiente? Do tabernáculo. Lembra disso? Redenção é de que ambiente? Do mercado, compra de escravos. Lembraram disso? E reconciliação é de que ambiente? Social. Relacionamento, ok? Reconciliar inimigos. Entenda por que nós éramos inimigos. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, o ser humano sem Cristo não tem temor de Deus. Até os crentes, na maioria das vezes, não tem temor de Deus. Por isso que nós pecamos contra Deus hoje. Hoje você pecou contra Deus. Não precisa você me falar, você pecou. Eu pequei, você pecou. Por quê? Porque não existe um temor suficiente que nos impeça de pecar. Versículo 17, desconhece o caminho da paz. Ou seja, nós pecamos contra Deus nos nossos relacionamentos facilmente. As pessoas se matam por nada, por intrigas, dissensões, divisões, inclusive dentro do reino de Deus, da igreja. No versículo 16, nos seus caminhos há destruição, miséria. Versículo 15, seus velozes para derramar sangue. Versículo 14, a boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. Isso tudo Deus está falando de você, tá? E de mim, ok? Pastor, você está falando dos ímpios. Está falando de toda a humanidade, inclusive dos crentes. Versículo 14, a boca deles é sepulcro aberto, veneno de víbora. Então, eu e você, nós temos veneno de víbora em nossos lábios, porque quando nós falamos mal de alguém, nós falamos, é ou não é? Versículo 2, todos se extraviaram. Versículo 11, não há quem busque a Deus. Pastor, eu busco a Deus. Não há, se a Bíblia diz que não há, porque não há. Mas pastor, eu orei no monte, a Bíblia diz que não há mesmo. A gente tenta buscar, mas nós nunca buscamos do jeito que ele exige. Se Romanos é uma carta judicial em seu teor, ele está dizendo o seguinte: ninguém busca de acordo com a lei, de acordo com o que Deus exige. Os crentes buscam, mas nunca à altura da exigência de Deus, ok? Ele, resumindo, versículo 9, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Por causa dessa situação moral e judicial do homem, o homem está em estado de inimizade com Deus. O ser humano já nasce inimigo de Deus, ok? Ficou claro? Depois de Adão, o ser humano ele já nasce expulso da presença de Deus. O que Deus fez com Adão, depois que Adão pecou? Expulsou. Então, ninguém nasce na presença de Deus. Tem essa história de que todo mundo é filho de Deus. Não tem essa história de todo mundo é filho de Deus. Deus não manda filho dele para o inferno.
Alguns são filhos de Deus, alguns. O ser humano já nasce inimigo de Deus. Por que ele já nasce inimigo de Deus? Atentem para o que eu vou dizer. Meus irmãos, atentem. Peço que todos estejam atentos à minha pessoa. Todos. Por que, Jorge? Já nasce separado de Deus, já nasce morto. 2 motivos. Um é judicial e o outro é moral. Por causa do pecado de Adão, que representava a humanidade, o ser humano já nasce separado de Deus. Ah, pastor, mas eu vou ter culpa do pecado de Adão? Por causa dos seus pecados também. Você continua separado de Deus. Muito bem. Agora, faz sentido Romanos 5? Volta para Romanos 5:9. Romanos 5:10, aliás. Porque se nós, quando inimigos, ficou claro porque nós éramos inimigos? Ficou claro, meus irmãos? Se ficou claro, gostaria então. Por que nós éramos inimigos? Obrigado, jovem rico. É jovem Henrique, que também é jovem rico da graça. Porque nós éramos inimigos? Por 2 motivos. Por causa do pecado de Adão e por causa dos nossos pecados. Ok? Muito bem, mas para Deus, veja, o que é reconciliação? Reconciliação é a iniciativa de Deus, não foi Deus que tomou a iniciativa, ok? Reconciliação é a iniciativa de Deus de nos trazer de volta para Ele, cumprindo Ele mesmo suas próprias exigências judiciais. Escreve isso nas tábuas do teu coração para que tu não venhas a esquecer. O que é reconciliação? É quando Deus nos busca para Ele mesmo, sendo que Ele mesmo cumpre as judiciais para que Ele possa se relacionar conosco. Isso significa que, se não tivesse acontecido a primeira justificação, não seria possível a reconciliação. Por quê? Porque Deus estava irado conosco, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E Deus ele não poderia nos perdoar de graça. Vou repetir, Deus não poderia nos perdoar de graça. Sabe por quê? Porque um juiz justo não libera um criminoso gratuitamente, porque senão ele seria injusto. Seria injusto Deus falar assim, pode vir então, olha, eu vou trazer você de volta. Não. Primeiro ele tem que enviar a si mesmo, porque não existe nenhum ser humano capaz, ele enviou a si mesmo através do seu Filho, para se encarnar, para se humilhar, para obedecer a sua própria lei em nosso lugar, para morrer na cruz nos substituindo, para suportar a ira do Pai, a ira de Deus sobre si na cruz, e depois cumprir toda a justiça. Ele feito isso, ele cumpriu a parte dele. Falta nós cumprirmos a nossa parte, que é apenas crer. Ok? Mas o morto não crê, porque está morto. Deus vai Deus de novo fazer a parte dele, outra parte que ele vai fazer, porque nós não temos capacidade. Não temos capacidade de cumprir a justificação e não temos capacidade nem mesmo de, que é o quê? Acreditar nisso, crer, se arrepender. Por quê? Porque o morto não crê, o morto não se arrepende, o morto não fala, o morto não entende, está morto. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Foi necessário Deus enviar o Espírito Santo para enviar um pregador para pregar o Evangelho para você. Ok? Foi assim ou não foi? Ah, pastor, mas foi lendo a Bíblia, ninguém pregou para mim. Foi necessário o Espírito Santo para traduzir a Bíblia para você. Ok? Aí você teve contato com o Evangelho. Se converteu? Não, porque é coração duro e está morto.
foi necessário o Espírito Santo entrar dentro de você, te tirar da sepultura, te levantar dos mortos, da morte espiritual. Isso chama-se regeneração. Te ressuscitou espiritualmente, te regenerou espiritualmente. Agora você pode crer? Nem assim ainda. Mas eu já ressuscitei espiritualmente, já sou uma nova criatura. Nem assim. Foi necessário o Espírito Santo colocar uma semente de fé em seu coração. Porque a fé é um presente de Deus, é um dom de Deus. Nem fé você tinha capacidade de crer, mesmo sendo já uma nova criatura. Então Ele colocou a semente de fé em seu coração. Agora eu estou capacitado. Nem assim. Foi necessário você querer, porque você ainda não queria, você tinha que querer. Foi necessário trabalhar no seu querer, porque você não queria Deus. Não há quem busca Deus. Então, de acordo com Filipenses, Deus operou tanto no querer. É ou não é? Agora, aí você quis Deus, porque Ele trabalhou no seu querer. Está resolvido? Não. Não basta querer, efetuar, dizer sim para o Evangelho. Mas até isso você precisa de Deus, porque isso você não iria conseguir. Foi necessário o Espírito Santo trabalhar no seu querer e no seu efetuar. Aí você disse sim. E sim, tudo que foi feito na cruz se efetivou na sua vida. Você foi justificado. Entenderam, meus irmãos? O pouco que você fez foi Deus empurrando. Ok? Depois que você disse sim, sem querer, Roseli, já estou respondendo, né, a ordem da salvação. Sem querer, Roseli. Deus ouviu suas orações. A Roseli que me pastor, como funciona essa ordem da salvação? Aí eu respondi para a Roseli: há coisas que não é lícito ao homem saber. Estou brincando, Zé. Tudo isso para explicar, meus irmãos, a reconciliação, ok? Mas já que nós estamos aí, já nos molhando aí com as águas das etapas da salvação, eu vou rebobinar a fita. Quem tem acima de 25 anos sabe o que eu estou falando. Rebobinar a fita. Mas pastor, não existe nenhuma participação humana nesse processo? Até a sua existência não dependeu de você? É ou não é? Então, tudo começou na eternidade, quando não existia nem os anjos. Deus decidiu, vou criar o Janderson. E Ele decidiu, vou permitir que Adão peque, que o Janderson já nasça em pecado e longe de mim, inimigo meu. Mas vou salvar o Janderson. Mas para isso eu tenho que enviar um substituto. Olhou para a população mundial, ninguém está à altura. Vou eu mesmo fazer isso, o trabalho. Aí todo aquele processo que eu já falei para vocês, morreu na cruz e tal. Mas o Janderson continua morto. Lá vai eu ressuscitar o Janderson. Ressuscito o Janderson espiritualmente, faz ele nascer de novo. Continua, mesmo já ressuscitado, sem capacidade própria. Deus opera no querer dele, faz ele ter fé e se arrepender. Mas precisa ainda de mim, então faço ele dizer sim. Ok? Resumindo, ordem da salvação. Roseli, qual é a ordem? Ordem dos salutis, né? A primeira coisa que vem nesse processo todo, meus irmãos, até chegar aqui, onde você está salvo, você hoje é salvo, você é convertido hoje, qual é o processo? Primeira coisa que acontece, predestinação. Deus te predestina para o céu, te escolhe, te elege para o céu, decreta que você vai ser salvo. Então a primeira coisa é a escolha de Deus na eternidade, que tem um nome de decreto, tem um nome de eleição. Okay? Primeira coisa. A segunda coisa, a expiação. Deus, Ele faz a parte dele e faz a expiação lá na cruz. Tá? Agora, para Ele, mesmo você sendo eleito, todo eleito é salvo? Não. Todo eleito vai ser salvo. Lá no mundo tem pessoas que são eleitas de Deus, escolhidos. Então nem todo eleito é salvo, mas eles vão ser salvos. Ok? Todo salvo é um eleito? Sim.
Se já está salvo é porque ele é um eleito. Ok? Então, vem a primeira predestinação, depois vem a redenção na cruz. Agora vai chegar na sua vida. Como? Evangelização é a terceira etapa. Agora começa o processo interno dentro de você. Você ouviu o evangelho? Salvação, se for o dia da sua salvação, primeira coisa que acontece, regeneração. Tá? Regeneração. O que é regeneração? Nascer de novo. É necessário o Espírito Santo se transformar, regenerar. Cura da cegueira espiritual. Ele tem que abrir seus olhos espirituais. Ok? Regeneração, cura da cegueira espiritual. Nasceu de novo, mas você precisa entender o evangelho. Então o Espírito Santo abre seus olhos. Você já é uma nova criatura, ele abre seus olhos, você entende o evangelho, mas precisa dizer sim. Não é? O dizer sim, a Bíblia dá alguns nomes para esse sim. Fé, que é o crer, arrependimento. Tudo isso é o dizer sim. Quando você diz sim, você diz o seguinte: me arrependi dos meus pecados e creio no evangelho. Você está dizendo sim. Então vem regeneração, cura da cegueira espiritual e fé. Fé e arrependimento. Você crê na cruz de Cristo e se arrepende dos seus pecados. Isso tudo junto. Fé e arrependimento. Ok? Você disse sim. Quando você creu e disse sim, naquele momento, a parte de Deus, que é a justificação feita na cruz, ela é aplicada na sua vida naquele momento. Ali você foi justificado. Aí vem a justificação. Então, predestinação, primeira etapa principal. Ok? Regeneração, segunda etapa principal. Eu falei de outras etapas, né? Mas agora eu estou falando etapa principal. Olha só: predestinação, regeneração. Na regeneração tem algumas subetapas, que é você crer e se arrepender. Ok? Depois da regeneração vem o que? A justificação. Ele te justifica, te considera justo, mesmo você não sendo justo. Considerou justo, seu problema judicial está resolvido. Ok? Depois da justificação, o seu problema judicial está resolvido. Está resolvido o problema judicial? Então você pode voltar para casa do Pai. Reconciliação. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, foi depois que você creu que você foi justificado. Justificados, pois, mediante a fé, o que nós temos? Romanos 5:1. Abra a sua Bíblia em Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos... O que é paz com Deus? É a mesma coisa do que ele fala no versículo de número 11. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? O que é reconciliação? Paz com Deus. O que é paz com Deus? Reconciliação. O que é reconciliação? E o que é paz com Deus? Reconciliação. Eu estou repetindo muito, meus irmãos, porque o assunto é complicado. É muita estrutura teológica. Então não me importo de repetir. Para alguns que já estão familiarizados com o assunto, pastor, está repetindo, né? Tenha paciência com o seu irmão, porque alguém um dia teve paciência com você. Qual é a primeira etapa principal? Predestinação, ele te escolheu lá na glória. Qual é a segunda etapa principal? Regeneração, ele te ressuscita espiritualmente, faz você nascer de novo. E depois ele faz o quê? Ele abre os seus olhos espirituais, te dá um presente chamado fé e arrependimento. Aí você crê e você diz sim. Ok? Quando você creu no Evangelho e disse sim, qual é a outra coisa que acontece? Outra etapa principal: justificação. Então, falando de etapas principais: predestinação, regeneração e depois justificação. O que é justificação? É Deus pagar a sua dívida. Justificação é Deus te consta mesmo sem você ser. Justificação é Deus olhar para você e enxergar Jesus em você.
Justificação é Deus olhar para você e enxergar você santo sem você ser santo. Deus olhar para a sua dívida e está escrito pago. Deus olhar para a sua obediência e te olhar como se você tivesse obedecido toda a lei dele, mesmo você desobedecendo. Porque foi Cristo que fez isso no seu lugar, ok? Aconteceu a reconciliação, a barra está limpa, judicialmente. Então, todos esses de bênçãos espirituais pode acontecer, já pode vir. Reconciliação. Então, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, ele te reconcilia. Você era inimigo, ele te reconciliou. Quando ele te reconciliou, o que você tem de presente? Um livre acesso. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Lembra do acesso do Antigo Testamento no Santo dos Santos? Quem podia ter acesso? Agora você pode ter acesso. Então você tem acesso. Reconciliação. Junto com a reconciliação, você recebe um novo nome. Filho de Deus. Você recebe a adoção. Romanos 8. Romanos 8. É por isso que eu dei o conselho para que vocês comam o livro de Romanos. Vocês vão ser infinitamente enriquecidos teologicamente. Comam o livro de Romanos. É metaforicamente que eu estou falando. Muito bem. Versículo de número 14. Versículo de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de... Então, vamos lá. Qual é o primeiro processo? Predestinação, depois regeneração, depois justificação, reconciliação, depois adoção. Sim. Agora esse depois, gente, entenda o depois apenas como uma sequência lógica, tá? Porque a reconciliação e a adoção acontecem tudo no mesmo tempo. Ok? Acontece junto. Por exemplo, a regeneração, a fé, o arrependimento e a cura da cegueira espiritual acontece no mesmo instante. Não é assim, ó. Hoje eu fui regenerado. Aí você era um morto-vivo, agora está vivo. Só que você não entendeu o evangelho, está cego ainda. Daqui uma semana, os seus olhos, agora eu estou enxergando, eu estou entendendo, mas ainda não crie. Daqui uma semana ele faz você crer. Não, não é assim. No mesmo instante que você se converteu, naquele segundo, porque diz respeito a questões eternas, espirituais, não é ao mesmo tempo. Naquele instante aconteceu tudo: regeneração, arrependimento, fé e cura da cegueira espiritual. Naquele segundo, quando você diz assim, eu creio, aconteceu tudo junto. Tudo junto assim, do pacote da regeneração, tá? Qual é o pacote da regeneração? Nascer de novo, ressuscitar espiritualmente, ser curado da cegueira espiritual, receber arrependimento, crer e dizer sim. Esse é o pacote da regeneração, ok? Ficou claro isso? Primeira etapa, predestinação. Segunda etapa, regeneração. Você se converteu, então, quando a Bíblia fala de você se converter ao Senhor Jesus Cristo, é o pacote da regeneração. Mas você só pode se converter depois que você nascer de novo. Só pode nascer de novo se Deus te ressuscitar. Depois da regeneração, dá para justificação. Depois da justificação, reconciliação. Depois da reconciliação, depois da adoção, santificação. Então, você se converteu, Deus te justificou, te recebe como filho, quebra a inimizade, te recebe como amigo. Não vos chamo de escravo, mas vos chamo de amigo. Te recebe como amigo e inicia um processo de transformação do seu caráter. Porque você veio muito sujo do mundo, cheio de sujeira. Então, ele tem que transformar o seu caráter. Aí vem a santificação. Romanos 6 e 7. Santificação. O capítulo 6 e 7. Eu só estou dizendo onde está. Nós não iremos ler tudo. Santificação. Ok? O que é a santificação? Limpeza de caráter. O que é a santificação? Limpeza de caráter. Limpar o seu caráter e aplicar em você o caráter de Cristo. Na João, ele aplica em você a obediência de Cristo.
judicialmente. Na santificação, ele aplica em você o caráter de Cristo, aos poucos, progressivamente, através do Espírito Santo habitando dentro de você, ok? Usando o poder do Espírito dentro de você, por meio da palavra de Deus, por meio das tribulações que você passa. Tudo isso é santificação. E depois da santificação que vem glorificação. Ele vai transformar o seu corpo no novo corpo, o corpo glorificado quando Jesus voltar. Pronto, encerrou-se o processo. Resumindo, primeira etapa, predestinação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e glorificação. Ok? Dúvidas? Tinha que ser o Kaique, eu já fico com medo. Diga lá, Kaique. Quem são esses homens? 5 elos? Romanos 8, 28? Eu nunca ouvi falar de 5 elos com esse nome. Mas o que é isso? Então, porque tem teólogos que entendem diferente alguns desses processos. Tem teólogo que acha que primeiro a pessoa crê, para depois vir o arrependimento, sei lá. Muda algumas coisas em alguns teólogos. Tá? Eu estou passando para vocês como que eu acredito que sucede o processo. Predestinação, regeneração. Quando ele te regenera, ele te abre os seus olhos espirituais, capacita a fé, te dá o dom do arrependimento e te opera no teu efetuar, fazendo você dizer sim. Ok? Aí depois vem justificação, etc, etc. Roseli, ficou claro? Muito bem. Então, a reconciliação. O que é reconciliação, gente? Agora, o que implica reconciliação? Deus não leva em conta seus defeitos graves e nem os menos graves. Ele desconsidera isso. Vou repetir. Deus não coloca como condição para você se relacionar com Ele. Vou repetir, atente para isso. Deus não coloca como uma condição para você se relacionar com Ele obediência. Alguma dúvida sobre isso? Pode discordar. Vou repetir, porque eu sei que pode estar incomodando. Não me importa, porque o incômodo às vezes nos tira da zona de conforto. Deus, você pode até me mostrar algum versículo que diz o contrário, que a gente vai tentar entrar num acordo, ok? Deus não coloca condições Deus não coloca como condição a sua obediência para você se relacionar com Ele. Se você que tem Jesus no coração, você que é salvo, você que tem Jesus no coração, Deus não coloca como condição para você se relacionar com Ele a sua obediência. Alguma dúvida? Posso seguir? Posso seguir? Ou vocês pensam diferente? Ou existe algum versículo que contraria isso? Se vocês me provarem por A mais B que eu estou errado, publicamente, sem vergonha nenhuma, porque eu sou humano, eu me retrato. Oi? Não é isso, mas, gente, é o seguinte. Vocês que são crentes, os vossos pecados, vocês que têm Jesus no coração, os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus? Muito bem, não fazem. Porque se fizer, você nunca vai falar com Deus. Porque você peca toda hora, todo dia. Ok? Mas pastor, em Isaías está: os vossos pecados
fazem separação. Sim, sem Jesus. Mas quando você crê em Cristo, então por que o véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz? Quebrou a parede de... Agora eu pergunto, hoje que você tem Jesus, os nossos pecados nos separam de Deus? Não. Para você se relacionar com Deus, é necessário uma... Não. Não há essa condição. Não. Graças a Deus que não. Sabe por quê? Porque se fosse necessário uma vida de obediência para você se relacionar com Deus, me diga qual dia você conseguiria. Diga-me, qual dia você estaria obediente a Deus? Hoje eu posso me relacionar com Ele porque hoje eu estou obediente. Ouse dizer qual dia que corrigirei. Você sabe por que não existe nenhum dia que você é obediente? Coitado do crente que acha que ele é obediente. Mas coitado, está tão cego quanto um ímpio. Você sabe por que você não é obediente? Você não é obediente. Se você fosse obediente, Deus falaria assim: este é meu filho amado, em que me comprazo. Você não é obediente. Jesus foi obediente. Você não é obediente porque está escrito em Tiago 3. Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Então você tropeça em alguma coisa. Você não é obediente porque está escrito em Romanos 3, 9 e até o 10. Não há um justo sequer. Então você é injusto na sua prática. Você não é obediente porque está escrito no Salmo 119, versículo 4, que Deus deseja que nós cumpramos à risca os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Existe alguém que cumpre à risca? Desobediente. Você não é obediente porque Deus não é as suas intenções. Pastor, Deus olha as intenções. Judicialmente, para ele te respeitar judicialmente, para ele te aceitar judicialmente, pela sua obediência, o critério é perfeição. Mateus 5,48. Sede vós perfeitos. Não, pastor, mas a gente tenta. Para Deus te aceitar judicialmente, ou é só por Cristo, mas se for por tem que ser perfeito. Vou fazer a pergunta de novo. Para nós mantermos um relacionamento com Deus, é necessária a nossa obediência? Não. É necessária a obediência de quem? De Jesus. E Ele obedeceu? Por causa do que Cristo fez na cruz, eu posso me relacionar com Deus todos os dias? Quando eu quiser? A qualquer momento? Eu preciso estar obediente? Não. Porque eu tenho livre acesso a Deus. A hora que eu quiser falar com Deus, eu tenho livre acesso. Eu posso viver pecando? Não. Eu tenho que fugir do pecado. Para ter acesso a Deus? Por gratidão. Ok? Então você não deve viver uma vida de pecado. Você tem que fugir do pecado. Você tem que lutar contra o pecado. Se você ama a Deus, se você entendeu a graça, a cruz, como é que a pessoa entende que ela nunca vai perder a vida eterna, nunca vai perder o céu, nunca vai perder acesso à presença de Deus e vai viver pecando? Essa pessoa entendeu? Não. Então, você não deve viver uma vida de desobediência. Você tem que ter uma vida de obediência. Não para ter acesso a Deus, mas por gratidão a esse acesso que você já tem. Ficou claro, meus irmãos? Meus irmãos, isso vai fazer toda a diferença na maneira como você obedece a Deus. Toda a diferença. Por que você lê a Bíblia em casa? Para ser aceito por Deus? Vou repetir. Por que você lê a Bíblia em casa? É para ser aceito por Deus. Por que você faz jejum? Você ora, busca a Deus em oração. É para ser aceito por Deus? Se for, você nunca vai ser, porque suas atitudes são imperfeitas. Por que você evita mentira? Por que você evita o pecado, luta contra o pecado? É para ser aceito por Deus? Se for, você está perdido. Se você está... Olha, eu vou repetir aqui uma coisa muito séria.
Se você está se esforçando por Deus, você vai para o inferno. Porque Deus só aceita Jesus. Só Jesus. Só o que Jesus fez foi que Deus aceitou. Ok? Se você está se esforçando para ser aceito por Deus, judicialmente, entenda o que eu estou falando, judicialmente. Agora, se você está se esforçando para agradar a Deus pelo que Ele fez na cruz, você está no caminho certo. Porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Ele me ama, eu tenho que buscar uma vida de santidade. Eu tenho que ser santo por quê? Porque Deus é santo. Eu tenho que ser santo porque eu tenho que andar nos passos de Jesus. Eu tenho que ser santo porque está escrito em 1 João 2,6, aquele que diz estar nele tem que andar como Ele andou. Porque está escrito em João 13,15, eu vos dei exemplo para que vocês façam também como eu vos fiz. Eu tenho que buscar uma vida de santidade porque Paulo fala em 1 Coríntios 11,1, sede meus imitadores. Porque eu tenho que imitar o caráter de Cristo. Eu tenho que ser santo porque está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus. Eu tenho que buscar imitar o caráter de Deus. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que matar minha natureza, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que dizer não para os meus desejos impulsos, imundos, meus pensamentos, minhas práticas, minhas negligências, o ódio, a raiva do irmão, tudo isso eu tenho que abandonar. Por quê? Porque Deus é santo, porque eu tenho que carregar minha cruz, porque eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador, mas também como meu Senhor, e ter a sua lei. Tudo isso não é para ser aceito por Deus, não é para ter acesso a Deus. Tudo isso é por gratidão, porque o que Ele fez na cruz me deixa constrangido a obedecê-lo. 2 Coríntios capítulo 5, 14, o amor de Cristo nos constrange. Ficou claro, meus irmãos? Se você mudar a chavezinha do seu cérebro, qual é o nome dessa chave do cérebro? Por quê? Por que você obedece a Deus? Antes de entender o Evangelho, você obedecia por quê? Para ser salvo, para ir para o céu, para ser aceito por Deus. Depois que você entende o Evangelho, você continua tentando obedecer a Deus, continua, mas agora mudou a chave, não é mais para ir para o céu, não é mais para tentar ser aceito por Deus. Por que você obedece agora? Porque você já é salvo, porque você não vai perder a sua salvação, porque você não vai perder o céu, porque você ama a Deus, porque você é grato a Deus, porque o amor de Cristo te mudou a chavezinha. Então, existem dois tipos de evangélicos, dois tipos de crente. O crente que tenta obedecer a Deus para ir para o céu, e o crente que tenta obedecer a Deus porque ele vai para o céu, porque ele é salvo. Entender a diferença? Deus quer que você obedeça por gratidão, não por medo de ir para o inferno. Meus irmãos, está aberto o plenário para dúvidas e perguntas. Isso tudo que eu falei para vocês hoje chama-se Evangelho. Uma boa notícia. Ou não foi uma boa notícia? Vocês não acham que é uma boa notícia saber que para eu ter acesso a Deus não depende da minha perfeição? Vocês não acham que é uma boa notícia eu ter certeza que eu não vou perder a minha salvação? Não é uma boa notícia? Agora, se você acha que você perde a salvação se você não vigiar, se você acha que você tem que se esforçar para ser aceito por Deus, isso é uma má notícia, porque você nunca vai conseguir. Ok? Muito bem. A minha reconciliação com Deus. Quem tomou a iniciativa dessa reconciliação? Isso é fundamental. Quando você estiver com raiva de alguém, se tiver mágoa de alguém, rancor, ódio, ira, está irado com alguém. Ok? Quem tomou a iniciativa fomos nós ou foi Deus? A mesma coisa agora você tem que replicar para os seus relacionamentos. Se você está com raiva de alguém, ou se alguém está com raiva, se você, quando vier cultuar a Deus, trazer sua oferta ao altar, e você se lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai primeiro te reconciliar com seu irmão. Não foi assim?
A reconciliação com Deus, ela tem que me deixar constrangido e envergonhado. Você tem mágoa de alguém? Tenta lembrar de alguém que você tem raiva. Você tem mágoa da sua mãe, mágoa do seu pai, tem mágoa do seu marido, mágoa da sua esposa, mágoa do seu colega de trabalho, seu colega de infância, mágoa do seu irmão em Cristo, está com raiva, está decepcionado. Então, se reconcilie com seu irmão. Se ele vier, eu falo. Já pensou se Deus ficasse te esperando? Está escrito, se são a ir até o céu, a buscar o céu, buscar Deus, não há ninguém que busque. Então ele teve que te buscar. Então busque o seu irmão. Está magoado? Busque. Tá? Na próxima aula nós iremos terminar a exposição, mas eu achei necessário fundamentar bem isso. Mas, quando eu digo se reconciliar com o seu irmão, buscar o seu irmão, não é com aquele pensamento infantil de, mesmo que seja o seu irmão que estiver errado, vá lá pedir perdão. Vocês já ouviram isso? A pessoa diz, mas eu estou muito magoado, porque ele me machucou, ele fez isso comigo. Mesmo assim você tem que pedir perdão. Não. Onde está escrito isso? Aonde está escrito que eu tenho que pedir perdão para alguém que me ofendeu? Meu irmão, eu queria te pedir perdão. Pelo quê? Porque você me ofendeu. Que coisa mais infantil O cristianismo não é infantil. O cristianismo não é patético. Não é bobo. Você pedir perdão por uma coisa que você não fez. Mas você tem de paz. Se depender de você, você tem que ter paz com todos. Mas o processo para chegar a essa paz tem que ser sentando e colocando os pingos. Isso é maturidade. Porque Deus ele te reconciliou consigo, não reconciliou? Mas Ele lançou no teu rosto tudo o que você já fez de errado contra Ele. Olha, você me ofendeu nisso, você me ofende nisso, você é rebelde contra mim. Acabou contigo. Merece o inferno. Mas uma prova de que eu te amo é que eu vou te perdoar gratuitamente. Não foi assim? Outra coisa. Deus passou a te amar quando você se converteu? Deus passou a te amar quando você se arrependeu dos seus erros? Deus passou a te amar depois que Ele te perdoou? Quando Ele passou a te amar? A eternidade. Então, antes de te buscar, antes de consertar a inimizade, Ele já te amava. Então, você que está magoado com seu irmão, antes de buscar o seu irmão, você já tem que amá-lo. Então, ao buscar o seu irmão, a disposição, apesar da tristeza, da mágoa, mas a disposição do seu coração já tem que ser uma disposição fraterna. Mas você é humano, você está magoado, está com muita raiva, mas a disposição tem que ser, eu tenho que buscar meu irmão, trazer meu irmão de volta, ok? Então, tire da sua mente aquele conceito patético, infantil de pedir perdão, sendo que foi o outro que errou. Então Jesus diz para se reconciliar. Como? Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Mas pastor, se ele distorcer? Aí você vem uma segunda etapa, chama testemunha. Vamos conversar de novo. Chama testemunhas. Ok? Qual é o objetivo disso? Vingança. Objetivo? Jogar na cara. Olha, estou com muita raiva. Tudo que eu fiz por você, fiz isso, e olha o que você fez por mim, contra mim. Aí vou usar uma expressão aqui que alguns vão chocar, vai vomitar toda a sua raiva na pessoa. Sabe por quê? Porque o seu orgulho foi ferido. Aquela pessoa falou mal da sua imagem, falou mal de você. Não é esse o objetivo, meus irmãos. Você vai se reconciliar com seu irmão com um objetivo: ajudar o seu irmão a aparecer com Jesus. Você vai ajudar o seu irmão a parecer mais com Cristo. Ok? Porque ele tem um problema de caráter. E esse problema de caráter dele te machucou. Então você vai ajudar para que ele não faça isso com outras pessoas. Eu queria conversar. E quando ele sentir cheiro de amor nessa conversa, ele vai se quebrantar. Porque o amor cobre multidões de pecados. Mas se ele sentir cheiro de vingança, de raiva, ele vai se endurecer. Porque a palavra dura
suscita furor. Então, meu irmão, queria conversar, vamos orar primeiro? Opa, você é crente, vamos orar. Terminou a oração, olha, queria conversar com você porque eu te amo em Cristo. Eu não quero que fique nenhum mal-estar entre nós. Eu quero o seu bem. Mas eu fiquei muito chateado, porque ontem você não lembrou do meu aniversário. Então é demais, não é mesmo? Aí já é... Não lembrou do aniversário? Pastor, você não lembrou do meu aniversário. Eu falei, mas Deus nunca esquece de você, irmão. Tá bom já. Então, ok, meus irmãos? Você fez isso, isso e isso. Se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, olha, então eu vou ter que chamar um pastor, um presbítero, para a gente entrar num consenso. E continuar sem se arrepender. Ali as autoridades que vai tomar conta. Ok? Ficou claro isso? De certa forma, eu resumi tudo que eu iria falar na exposição dos versículos. Reconciliação, não se vingar, etc. Mas na próxima aula, introdutoriamente, nós iremos encerrar esses versículos e começar o tema da aula. Então, vou repetir, na próxima aula eu vou gastar 10 minutos só para versículos, mas é basicamente isso que eu estou falando. E a ênfase da próxima aula vai ser o relacionamento do cristão com as autoridades. Tá? Qual vai ser o tema, a temática da próxima aula? Submissão às autoridades. E aí nós vamos estudar o seguinte: o cristão pode usar arma? Ok? Se você já tem uma resposta, você tem que vir para estudar, gente, né? Vem para estudar, mesmo que você já tenha uma resposta. O cristão pode ser a favor do armamento? O cristão pode ser a favor da guerra? De matar um outro na guerra? Um policial pode matar? E se for policial? O que mais que nós iremos estudar? Pena de morte. O cristão pode ser a favor da pena de morte? A Bíblia é a favor da pena de morte? Pastor, isso é esquerda ou direita? Não, isso é Bíblia, tá, gente? Eu vou estudar a Bíblia. Agora, onde isso se enquadra no sistema político, isso aí é com vocês. Vou estudar a Bíblia. Então, próxima quarta-feira vamos estudar tudo isso, ok? Então, vamos ficar de pé e vamos orar.